Fala pessoal, aquela história, né? Hoje tô aqui sozinha de novo gravando eu e a câmera. A gente nunca sabe o que vai acontecer nesse vídeo quando o negócio é assim, né? Porque é um evento, vamos lá. Hoje a gente vai falar de livro de novo. Preste atenção, fica aí, vê essa vinheta e daqui a pouco eu volto. A gente tá naquela época de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, que a gente reflete sobre a vida, reflete sobre o que a gente fez, o que foi bom, o que foi ruim, o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar pro próximo ano, quais as nossas atitudes que foram boas, que foram ruins. E aí eu trago um livro que me fez repensar muitas coisas sobre mim, mas principalmente sobre o que tá acontecendo à nossa volta. Esse livro é O Perfume das Tulipas, que eu recebi da própria autora, a Maura Palumbo, ela é brasileira. E esse livro conta a história de duas meninas, essas são as personagens principais, são a Helga e a Gerda. O livro se passa na Alemanha, no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas a gente acompanha vários anos das vidas dessas duas personagens, porque a gente conhece quando elas ainda são muito novinhas e tudo mais, né, como essa amizade foi sendo consolidada e como elas vão tendo que, de certa forma, se separar, porque uma é judia e a outra não, e a gente tá na Segunda Guerra Mundial, a gente tá no governo de Hitler, a gente tá num período de absoluta intolerância e de perseguição aos judeus. Então, elas... é como que essa amizade vive com todo esse contexto. E quando eu digo que esse é um livro que me fez refletir muito, é porque a gente acompanha o início do Partido Nacional Socialista, como que Hitler começou a se tornar essa figura que ele é, as ideias que foram sendo difundidas, o contexto histórico, como estava a Alemanha naquela época, e é desesperador quando a gente percebe tantas semelhanças com discursos que a gente escuta hoje em dia, discursos de intolerância, discursos que são fortificados quando um país está em crise, quando tem muita gente desempregada, quando você tem pessoas desacreditadas, esses discursos ganham força, discursos de total falta de amor ao próximo em defesa da grande raça pura. Aqui no Brasil as coisas podem não ser assim tão claras e tão explícitas, mas a gente lendo o livro e a gente acompanhando esse surgimento do Partido Nacional Socialista dá um pouco de desespero realmente. Assim, foi o que eu senti principalmente no começo do livro, com tanta semelhança. Se você quer saber um pouco mais sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, especificamente essa questão da perseguição aos judeus lá em Hitler, lá no governo de Hitler, esse livro é muito interessante, mas também muito triste, porque a personagem principal, né, que conta a história, que a gente acompanha mais de perto, é a Helga, e a Helga é judia. Ela perde muitas pessoas próximas a ela vê muita gente morrer, ela vive muita coisa complicada, e você vê assim, no olhar de uma pessoa tão próximo, traz todo aquele desespero e deixa a sensação de que, não sei, traz a gente para aquela realidade realmente, sabe? Se a gente tinha qualquer suspeita de que as coisas não aconteceram, esse livro faz a gente refletir. Eu, na verdade, nunca tive essa suspeita, né? Mas tem gente que traz essa... Tem uma galera maluca que quer inventar negócio e inventa realmente, né? E tem gente que inventa que, na verdade, Hitler não fez nada. Na verdade, Hitler, que isso? Hitler não fez nada. Gente, nem vem com esse papo pra cima de mim, ok? Se tem algum maluco desses aí, vai embora agora, nem continue vendo esse vídeo. Esse livro aqui, ele foi fruto de muita pesquisa da Maura Palumbo, né? Ela fala que ela se interessou pelo tema da Segunda Guerra Mundial pela primeira vez quando ela tinha 14 anos e leu o Diário de Anne Frank, né, que conta a história dessa menina, escrita por ela mesma. Ela conheceu a Segunda Guerra Mundial ali mais aprofundadamente, se interessou e passou a vida inteira pesquisando esse tema. A função da dela, tudo que ela faz a vida inteira é pesquisar o tema da Segunda Guerra Mundial. Ela é especialista no assunto e aí, depois de bastante tempo de pesquisa, ela lança esse livro que é O Perfume das Tulipas, com muito material histórico mesmo. Tem termos em alemão, tem uma profundidade de material histórico, de referenciais históricos, que como uma pessoa que pesquisou tanto, eu acredito em tudo que está escrito nesse livro. E esse livro aqui, ele é um livro fácil de ler, apesar de toda a violência que existe nele, de uma temática tão forte, de uma temática tão triste, mas é um livro com uma leitura muito fácil, muito dinâmica, e ela soube trazer toda aquela dor, todo aquele sofrimento daquele período para uma leitura intrigante, uma leitura com reviravoltas, uma leitura que, com tudo aquilo que uma boa leitura que te prende tem que ter, sabe? Tem todas as nuances, tem vilões e mocinhos, sabe? É bem legal. E
apesar, né, dessa temática mais complicada. É um livro que trata da violência contra a mulher, mostra aquilo que a gente já sabe, que a gente aprende nas aulas, que a gente aprende vendo documentários e tudo mais, de como amizades precisam às vezes ser separadas, pessoas que se amam, famílias precisaram ser separadas, porque de repente aquela pessoa que é sua melhor amiga, que tá bem perto de você, ela é um grande vilão, ela é um inimigo a ser derrotado e a ser perseguido. O Hitler foi um cara desastroso, que levou ideias de intolerância para muita gente, que conseguiu destruir diversos países da Europa, destruir muitas famílias, destruir muitas vidas, e quando a gente vê tudo o que aconteceu, é inadmissível que algumas pessoas ainda tentem dizer que essas coisas realmente não ocorreram, que tentem desmerecer isso, né? Não se colocar no lugar do outro. E pior ainda é a gente perceber ideias como essas existindo nos dias de hoje. Eu acho esse livro muito importante. É um livro que muita gente deveria ler para entender onde algumas atitudes de hoje podem levar, o que algumas coisas que são ditas hoje podem virar no futuro, né? Parece muito absurdo, mas existiu e foi real. É um livro que faz a gente repensar as nossas atitudes. Espero que pessoas repensem as atitudes dela nesse período em que a gente está se preparando para o próximo ano, para que coisas assim não aconteçam nunca mais, porque a gente tem que aprender com a história. É muito importante que a gente aprenda com a história. Coisas já aconteceram, que pena que aconteceu daquela forma. É inadmissível que tenha acontecido, mas é ainda pior que isso se repita. Eu tô aqui fazendo um sermão, não sei porquê, não é mesmo? Porque eu acho esse livro importante. Esse livro aqui, ele é de uma autora brasileira, uma autora que não é muito conhecida, mas que traz uma realidade essencial que a gente saiba, que a gente conheça mais a fundo, e de uma maneira que é tão gostosa de ler, sabe? De tão rápida, tão interessante, com uma abordagem tão lúdica. Então, recomendo pra vocês nesse finzinho de ano O Perfume das Tulipas. As tulipas, elas têm uma participação muito poética nessa obra, né? Porque, não sei se vocês sabem, eu também não sabia, descobrir lendo esse livro, que tulipas são plantas que não têm perfume, na verdade, né? São flores que não têm perfume. Então esse título e a participação das tulipas na história, ela é de uma maneira muito poética e muito bonita, porque é um livro muito sensível, como eu disse, apesar desse tema. Tá bom? Então tá bem, esse fim de ano aqui está chegando. Desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente se encontre muito por aqui também em 2018. Não sei se este é o último vídeo desse ano, ainda não tenho certeza do que vai acontecer na próxima semana, mas é isso, espero que vocês continuem por aqui no ano que vem, chamem os amigos, chamem a galera, deem uma recomendada neste canal, ok? Então ok, até a próxima, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa sininho, aquelas coisas todas que a gente acha maneiro, tá bom? Então até a próxima e vamos ser felizes!